na nossa live da Escola de Discípulos. Estamos ao vivo hoje, nessa manhã, pelo YouTube e também estamos pelo Facebook. Estamos terminando aqui alguns ajustes, estamos deixando as pessoas entrarem aqui nos nossos canais. Temos o nosso chat lá do YouTube, onde você pode participar, interagir. Temos também aqui no Facebook também, passando ao vivo, onde você também pode acompanhar, você pode comentar, dizer que está nos assistindo. Eu vou até entrar nos nossos canais para perceber e ver quem está nos acompanhando nessa manhã. Bem, para todos que estão se conectando conosco, que estão entrando aí nos nossos canais. Estou preparando aqui meu celular para manter conectado com todos, tudo bem? Aos irmãos e irmãs que estão entrando aí conosco no nosso canal, no YouTube, no nosso chat, já temos aí algumas pessoas conosco. Eu queria deixar sempre aquela orientação. Você que está conosco no chat, escreva que você está nos acompanhando, que você está assistindo a nossa transmissão nessa manhã. Se você fechar o chat, você vai perceber que lá existe o like, que é o desenho de um joinha. Se você clicar nesse like, deixar lá o seu like no nosso vídeo, ele amplia o nosso canal de divulgação. Então, depois, ou até mesmo nesse momento, você pode fechar aí o chat e lá embaixo do vídeo, onde tem o desenho do joinha, clicar, deixar lá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. Você pode também compartilhar para outras pessoas através do WhatsApp, até mesmo na sua página no Facebook. Você que está conosco aí pelo Facebook, eu queria também deixar esse convite para que você possa escrever, que você está nos acompanhando, que a gente possa saber quem está nos assistindo nessa manhã. Você também pode compartilhar essa transmissão na sua página, porque se você compartilhar na sua página do Facebook, todos os seus contatos vão saber que você está ao vivo, ou que tem algum conteúdo ao vivo. E todo conteúdo ao vivo no Facebook ele tem maior destaque e será o maior número de pessoas que estarão nos acompanhando. Tudo bem? Olha, já estou vendo aqui que nós já temos 15 pessoas na nossa escola de discípulos. Estou vendo aqui que a nossa irmã Silvana deixou aqui um bom dia. A Roseli, a Bianca. Ontem tive a oportunidade de conversar com o Jairo e com a Bianca. Eu fiquei sabendo que a Gabi, ela sempre nos acompanha nas nossas transmissões. A Gabi, que é a filha do Jairo e da Bianca. Gabi, se você estiver nos assistindo, que Deus abençoe você. Algumas pessoas também que pude conversar ontem, o Juvir e a Damares sempre têm nos acompanhado também. Queria agradecer também pela a audiência. O seu Júlio, Dona Terezinha e tantas outras pessoas que sempre estão conosco em toda transmissão. Nós temos que agradecer, porque apesar desse momento que nós estamos enfrentando, nós continuamos unidos, conectados com Deus, conectados uns aos outros e, acima de tudo, conectados com a palavra do nosso Deus. Antes de nós orarmos, pedindo para que Deus nos abençoe nessa escola de discípulos, eu queria agradecer hoje pela nossa equipe. Hoje estou aqui com a Simone, que está nos ajudando. O presbítero Benedito está aqui fazendo o atendimento, a recepção das pessoas que vierem buscar algum atendimento na nossa igreja. Nós temos a nossa irmã Clícia, que tem feito um ministério de diaconia toda manhã, nos servindo aqui. Hoje preparou um saboroso café. Bem, nós agradecemos por esses irmãos e irmãs que têm também servindo a nossa igreja nesse momento que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas têm servido nos ministérios, tanto
como o diácono Euclides, que tem ajudado muito na diaconia da igreja, levado as doações para o Betel Casas Lares, para as famílias haitianas. Nós temos as equipes de transmissões que funcionam na quarta, na quinta, o Ministério de Adolescentes do Juninho, o grupo de jovens que também acontece no sábado. Graças a Deus, nossa igreja tem sim. Você pode ter a impressão que a igreja está de portas fechadas, não está acontecendo nada. Tem muita coisa acontecendo, apesar de todo esse momento. Bem, mas vamos orar pedindo para que Deus esteja nos abençoando nessa manhã de Escola dos Discípulos. Senhor, nós agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos oferece recursos e oportunidades para que em meio a esse momento possamos, ó Pai, ser alimentados pela Tua Palavra, possamos ser treinados, capacitados, fortalecidos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. E pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra possa nos alcançar, para que possamos sair desse isolamento, sair dessa pandemia, Senhor Deus, discípulos, ó Pai, mais maduros, frutíferos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos sair, Senhor Deus, mais fortalecidos pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Nos abençoe nessa manhã, alcance, Senhor Deus, todos aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão. Que seja um tempo, ó Pai, de ensino, de capacitação, que seja um tempo, ó Pai, de crescimento, que seja um tempo do Senhor em nossas vidas. Que possamos crescer na nossa jornada como discípulos. Nós oramos assim agradecidos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem, olha só quanta gente já está nos acompanhando aqui no YouTube. Estou vendo aqui a Roseli, a Elvira, o Juca, a Dinair. Olha só, a Gabi fez uma carinha de imensa felicidade. Ah, Gabi, que bom, que bênção, Gabi. Obrigado, Deus te abençoe, tá? Essa família que nós amamos, aí o Jário, a Bianca, a Gabizinha. Bem, o Celso também, todos os outros que ainda não deixaram o seu nome, mas deixe para que possamos saber quem está nos acompanhando, quem está interagindo conosco. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook, perdão. No Facebook também nós temos algumas pessoas nos acompanhando. Deixe lá o seu comentário, se você está nos assistindo de algum lugar, na sua casa, ou até mesmo de uma outra cidade. Nós sempre temos pessoas de outras cidades, até de outro estado. Se você estiver nos acompanhando nessa manhã, deixe lá seu comentário falando o seu nome e de onde você está nos assistindo, tudo bem? Bem, hoje então, queridos, nós vamos dar sequência na nossa escola de discípulos, que talvez esse módulo tenha um módulo um pouquinho diferente, né? Um módulo eclesiástico. Talvez eu nem expliquei o que significa eclesiástico ou eclesia, de onde vem essa palavra. Eclesiástico nada mais, nada menos é do que a expressão grega do que é igreja. Então, a igreja vem de eclesia. Então, o modo eclesiástico é esse módulo onde nós entendemos qual é o propósito da igreja, qual é a visão bíblica da igreja, qual é a compreensão bíblica que eu e você devemos ter com a igreja. Sabe por quê? Porque a maneira que nós compreendemos a igreja é a maneira pela qual nós vamos nos envolver com a igreja. Por isso, em alguns momentos, nós precisamos sim entender quais são os princípios, quais são os propósitos, qual é a compreensão bíblica que nós devemos ter da igreja, porque isso vai influenciar a maneira que nós nos relacionamos e priorizamos a igreja. Por isso, nós estamos nesse módulo, Igreja e Você. Nós já conversamos sobre o que é igreja, nós já conversamos sobre quem é você na igreja, e hoje nós vamos começar a falar sobre os propósitos da igreja. Nós podemos então, meus queridos, de maneira bem resumida, nós podemos entender que a Bíblia possui, de maneira resumida, oferece 5 propósitos para a igreja. Até existe um livro que na nossa igreja fez muito sucesso na época, Uma Vida com Propósito. E esse mesmo autor escreveu também Uma Igreja com Propósito, que oferece 5
propósitos que a igreja possui. Eu tenho aqui, de uma maneira resumida, nós temos dentro da igreja o propósito de adorar, nós temos o propósito de ensinar ou discipulado, nós temos o propósito de edificar, que é a comunhão, os relacionamentos, nós temos o propósito de amar, que implica em servir, e nós temos o propósito de evangelizar. Então são esses 5 propósitos que a igreja possui, ou essas 5 prioridades que a igreja possui. A adoração, o ensino ao discipulado, a edificação ou a comunhão, os relacionamentos, o amor, que é o serviço, a diaconia, e por último, o evangelismo, a missão, as missões. Tudo bem? Hoje nós vamos começar, então, a entender esses propósitos, e hoje nós vamos começar a conversar sobre adoração. Até mesmo para você entender, nós já há algum tempo temos divulgado um planejamento da nossa igreja, que a nossa igreja tem uma missão. Nós queremos chegar em um alvo, e esse alvo nós queremos ser uma igreja de discípulos maduros, servos e multiplicadores. E você vai perceber que os propósitos da igreja se encaixam nessa visão da nossa igreja. Nós queremos ser uma igreja de discípulos, não de membros, não de religiosos, não de frequentadores, mas de discípulos. Porque a palavra discípulo é a maneira onde os cristãos foram definidos no Novo Testamento. Seguidores de Jesus, num constante crescimento, em seguir os passos de Cristo. Discípulo implica em nós estarmos numa jornada de constante crescimento. Por isso utilizamos discípulos maduros. Porque a jornada cristã, quando nós nos rendemos a Cristo, não é uma linha de chegada. Pronto, eu me converti. Eu entendi que eu sou um pecador, que eu não sou nada sem Deus. Eu me rendi a Cristo Jesus e permiti que Ele governasse a minha vida. Agora eu vivo conforme o querer de Cristo, apresentado pelo Evangelho, pelos seus ensinamentos. Pronto, agora é só esperar Jesus voltar. Não. Quando nós iniciamos a nossa jornada como cristãos ou como discípulos, na verdade nós estamos iniciando uma jornada onde dia após dia nós devemos crescer em maturidade. Onde dia após dia nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Por isso discípulos maduros, discípulos que entendem que o relacionamento com Jesus precisa produzir diariamente maturidade, seja espiritual, seja emocional. Você tem se tornado um discípulo maduro? Os anos têm tornado você um discípulo mais maduro, mais parecido com o seu mestre? Um outro elemento que nós usamos na visão da nossa igreja é discípulos maduros e servos. Porque nós entendemos que a partir do momento onde nós nos relacionamos com Cristo e crescemos em maturidade, nós também somos inseridos numa comunidade onde nós devemos então amar uns aos outros em mutualidade. São aqueles mandamentos que o Novo Testamento apresenta como mandamentos de mutualidade, aconselhar-vos uns aos outros, orarem pelos outros, ajudarem uns aos outros, ensinarem uns aos outros. Então, a partir do momento onde eu me conecto com Cristo, eu também me conecto com pessoas, com o seu povo, com a sua igreja. E eu me torno, além de um discípulo, eu me torno também um servo. Porque também sou capacitado pelo Espírito Santo para servir com dons e talentos as pessoas, a igreja, o reino de Deus. Você que é discípulo de Jesus, você tem assumido essa característica de servo? Você é um servo na sua comunidade local, você é um servo na sua família, você é um servo no seu trabalho, independente da sua posição, porque o próprio Cristo, quando veio ao mundo, não veio para ser servido, veio para servir. E no último banquete, ele lavou os pés dos discípulos, nos deixando esse exemplo. Que assim como ele veio para servir, Jesus enviou os seus discípulos, enviou a igreja para que possamos ser servos. E por último, dentro da visão da nossa igreja, nós entendemos também a questão da missão.
onde cada discípulo cresce em maturidade, serve, mas acima de tudo assume seu papel e a sua responsabilidade de ser um multiplicador. Porque o próprio Jesus deixou a grande comissão, não reservada para a liderança, para os apóstolos, os pastores, mas reservada para cada discípulo, dizendo: vão e façam outros discípulos. Essa é uma responsabilidade de cada cristão. Fazer um novo discípulo, discipular uma nova pessoa, ser um evangelizador. Entender que nós estamos nesse mundo não para diversão e nem enriquecimento, mas acima de tudo estamos nesse mundo para vivermos em missão. Deus nos enviou na nossa casa, Deus nos enviou na faculdade, Deus nos enviou no trabalho, Deus nos enviou nesse mundo e veio a pandemia para sermos evangelizadores. Para que a partir de nós, novos discípulos possam surgir. E eu preciso fazer essa pergunta. Quando foi a última vez que você evangelizou alguma pessoa? Quem que você já trouxe para Cristo? Ao longo desses anos de ministério, ao longo desses anos de servir a Cristo? Pois todos nós temos essa responsabilidade, não só essa responsabilidade, mas esse privilégio, e mais do que isso, a presença do Espírito, que nos capacita para que possamos fazer novos discípulos. Então, dentro da visão da nossa igreja, nós temos aí os 5 propósitos. Nós temos a questão de sermos uma igreja de discípulos maduros. Isso implica a maneira que nós adoramos a Deus, isso implica a maneira que nós crescemos no ensino ou no discipulado. Somos servos, isso implica comunhão, serviço. E somos multiplicadores, isso implica evangelização. Então, dentro da visão da nossa igreja, nós temos a aplicação desses 5 propósitos. Bem, mas voltando para o tema principal de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema. A igreja, o propósito da igreja, a adoração. E nós vamos começar, então, a aprofundar esse tema sobre a questão da adoração, lendo com vocês esse texto de Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Nós vamos ler o verso 7 e 21. Eu vou pedir aqui para a Simone, ela abrir a janela para poder ventilar um pouquinho. A gente começa a falar, já começa a suar. Bem, Isaías capítulo 47, verso número 7. Olha o que o texto diz. Isaías 43, verso número 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Porque Deus criou o seu povo? Olha só o que o texto vai dizer. Deus criou o seu povo para a sua glória. Olha só o que vai dizer agora o verso número 21. Ao povo que formei, para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Porque Deus criou o seu povo, porque Deus criou e formou a sua igreja, porque Deus nos criou e nos formou como a sua família, para que vivêssemos para sua glória e para o seu louvor. Esse é um dos principais propósitos da igreja. Glorificar e louvar a Deus. Bem, continuando, próxima pergunta. Celebrar a Deus é a coisa mais importante que a igreja deve fazer para glorificar a Deus. O que é cultuar ou adorar a Deus? Então, a maneira que nós celebramos, a maneira que nós cultuamos, é a maneira onde nós glorificamos a Deus. Então, a celebração, o culto,
E esse momento de louvor, de adoração, esse momento de celebrar os feitos do Senhor, de celebrar as suas maravilhas, de celebrar a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade, de celebrar a sua presença. A maneira que nós adoramos como povo, como igreja, glorifica a Deus. E quando nós estamos fazendo isso, olha só o que diz o texto de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo de número 13, verso número 2, diz assim: assim, depois de jejuar e orar, eu vou começar a partir do verso número 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso número 2. Vou ler de novo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O fato, meus queridos, que quando nós adoramos a Deus, em outras versões vai dizer aqui, o ato de adorar é servir. Na versão atualizada vai usar, eles estavam servindo a Deus. Na minha expressão, na minha versão, nova versão internacional, já está aqui adoração. Mas em outras traduções vai estar servir. Então, quando nós estamos celebrando, adorando a Deus, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos glorificando ao Senhor, nós estamos adorando ao nosso Deus. E quando nós adoramos ao Senhor, Deus nos prepara para a sua obra. Deus nos prepara para a sua missão. Bem, mas vamos continuar. Quais são os motivos para adorar a Deus? Vamos ler lá comigo agora, livro de Apocalipse, capítulo número 15. Livro de Apocalipse, capítulo número 15. Nós vamos ler o verso número 3. 3 e 5. Olha só o que o texto diz. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 5, diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Porque o nosso Deus merece ser louvado? Nós temos aqui a visão de João, da eternidade, onde todos estão adorando a Deus, estão glorificando ao Senhor. E por que estão adorando a Deus? Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é justo. Ele é o totalmente outro, o totalmente transcendente a nós. Se nós somos os pecadores limitados, o nosso Deus é o perfeito, é o santo, é o totalmente justo. Por isso, digno de todo louvor e de toda adoração. Bem, mas a Bíblia não só fala por que nós devemos adorar, mas a Bíblia também nos apresenta como nós devemos cultuar a Deus. Vamos ler esse texto bem conhecido, que se encontra lá no livro de João. Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo de número 4. Quem participa do Ministério do Louvor, ou algum Ministério de Música, conhece bem esse texto. Olha só, estou vendo aqui que algumas pessoas estão nos acompanhando. Também pelo Facebook. Olha, o Rafael lá de Recife está nos assistindo. Que Deus abençoe. A Dilma também lá de Pilar do Sul, a Ivone, todos que nos assistem em outros lugares. Você que está assistindo conosco no Facebook, nós estamos também pelo YouTube, nós temos lá um chat também. Se você quiser participar conosco pelo YouTube, também fique à vontade. Mas agradecemos a todos que estão nos acompanhando aí
pelo Facebook, até pessoas de outra cidade. Bem, deixa eu voltar aqui também no nosso canal no YouTube, para ver quem está nos assistindo. Olha só, que bênção, hein, irmãos? Quantas pessoas nos acompanhando, o Maurício Machado, o Claudemir, o Almer, a Célia, o Jaime Sardinha. Que bom, queridos. É praticamente uma sala aqui lotada de pessoas aprendendo na escola de discípulos. Que ótimo. Bem, como então nós devemos cultuar o nosso Deus? Esse é um texto que dá para você marcar, deixar ele anotado na sua Bíblia. É um versículo bem conhecido. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai o procuram, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu vou deixar uma dica para você. Você que gosta de ler a Bíblia, ou você que já tem uma cultura de ler a Bíblia, já tem até alguns versículos decorados, lembre que todo versículo existe um contexto. Porque todo texto fora do contexto vira pretexto para qualquer coisa. O que significa adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Existem inúmeras aplicações ao longo de anos desse texto. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho em qual conversa Jesus está inserido aqui. Ele está inserido numa conversa com quem? Lembra? A mulher samaritana. Quem era o povo samaritano? O povo samaritano era o povo do norte de Israel, que ao longo dos anos ele se desconectou com a religião do seu povo e acabou se fragmentando, acabou sendo aí dissolvido com a religião dos países ao redor. E nós temos então Israel, ou Judá, no Reino do Sul, que se manteve aí como os remanescentes fiéis aos mandamentos. Os samaritanos, a mulher samaritana, pergunta para Jesus: onde nós devemos adorar? Porque nós aprendemos que nós devemos adorar nos montes. Só que para o povo judeu, a adoração era feita na onde? No templo, em Jerusalém. Existia essa rivalidade entre os samaritanos e os judeus. O que Jesus disse? Que Deus é espírito. Convém que nós adoremos ao Senhor em espírito. Quando Jesus disse isso, ele estava respondendo a uma pergunta de localização que a samaritana estava fazendo. Nós aprendemos que o lugar de adoração é aqui entre os samaritanos. Vocês, os judeus, acham que é adorar em Jerusalém. Onde se deve adorar? Então, Jesus vai responder essa pergunta a ela. O Senhor é espírito. O Senhor não está limitado à cidade. O Senhor não está limitado ao templo. O Senhor não está limitado a uma região. O Senhor é espírito. Então convém que nós adoremos ao Senhor também em espírito. Isso significa que nós podemos adorar ao Senhor em todos os lugares. Porque o Senhor não é fixo. O Senhor ele não é preso a estruturas que naquela época, na visão dos judeus, era o templo. Isso tem implicações para nós. Sim, é tão bom nós estarmos de novo reunidos como igreja. É tão bom nós estarmos reunidos no templo. Mas nós precisamos entender que Deus é espírito e convém que nós adoremos ao Senhor em espírito. O Senhor não se limita a esse espaço físico. O Senhor não se limita ao templo. O Senhor não se limita ao domingo. O Senhor não se limita ao culto. Nós devemos viver uma adoração espiritual ao Senhor todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho. É bom quando nós nos reunimos como povo do Senhor, porque o Senhor diz que ali Ele se faz presente, mas Ele não está limitado, Ele não está fixo. O Senhor é Espírito. Convém que nós adoremos ao Senhor, que não se limita ao templo, não se limita ao culto, não se limita ao pastor,
não se limita ao domingo. O texto também vai dizer que nós devemos adorar em espírito e em verdade. O próprio apóstolo João vai dizer que existe o caminho, a verdade e a vida. E quem é esse caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então, quando ele está falando aqui a verdade, ele está falando dele mesmo. Porque na visão da mulher samaritana, ela estava perguntando para um judeu, na visão dela, se o que rege o culto e a adoração são as leis do Antigo Testamento. E Jesus vai dizer não, que agora nós adoramos a Deus através da verdade. Quem é a verdade apresentada pelo Evangelho de João? É o próprio Jesus. Então, Jesus é o centro do culto. A lei, ela já foi ultrapassada. A lei do Antigo Testamento, ela caducou em Cristo Jesus. Porque Jesus agora é o centro do culto. Jesus é o centro da nossa espiritualidade. Jesus é o centro da nossa adoração. Nós não somos mais controlados pela lei do Antigo Testamento. Agora nós temos a lei em Cristo Jesus, os mandamentos de Cristo. E Ele é a verdade, Ele é o caminho da adoração até a Deus. Nós adoramos a Deus quando adoramos a Cristo Jesus. Tudo bem? Isso é importante nós entendermos. Porque às vezes a gente lê esse texto e a gente dá muitas implicações, mas eu queria que você nessa manhã entendesse esse texto na ótica de quem estava conversando com Jesus, que era a mulher samaritana. E entendendo a ótica dela, nós entendemos as respostas de Jesus e trazemos uma aplicação real para as nossas vidas. Quando Jesus diz que devemos adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito, Jesus estava dizendo, Deus não está lá no templo de Jerusalém. Da mesma maneira, Deus não se limita ao nosso templo. Por isso nós celebramos a ceia nos lares. Porque essa é a maneira que o Novo Testamento celebrava a ceia. De casa em casa partiam o pão. No Novo Testamento, os cristãos foram expulsos do templo dos judeus. No Novo Testamento não existia templo. Eles se reuniam escondidos, clandestinamente, nos lares. E nos lares partilhavam o pão, a presença de Jesus. Por isso, meus queridos, às vezes a gente cria, não que não seja importante a maneira que nós servimos e adoramos a Deus na igreja, claro que é importante. Mas o mesmo Deus que está na igreja, Ele está aí com você também na sua casa. É o mesmo Deus que está aí no seu lar. O mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que está com você no trabalho. Então nós devemos adorar a Deus, sim, no culto, mas entender que nós podemos adorar a Deus nos nossos lares, onde estivermos. A igreja perseguida na Ásia até hoje se reúne clandestinamente nos lares. A igreja perseguida em Roma se reunia em lugares subterrâneos, escondidos em cavernas. Talvez nós não estamos abertos ao público ainda, mas isso não significa que nós não estamos adorando a Deus. E acima de tudo, nós adoramos a Deus quando adoramos a Cristo Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho que nos conduz à adoração a Deus. Bem, mas vamos continuar. Terceira pergunta que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Quais são as marcas da adoração ou do culto a Deus, segundo Romanos capítulo 12? Vamos abrir a nossa Bíblia lá? Em Romanos capítulo número 12. Olha só o que Paulo vai nos dizer aqui nesse texto sobre adoração, sobre culto. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus. Olha só, primeiramente, a marca do culto a Deus é movido pelo quê? Pela gratidão às misericórdias de Deus.
Nós não cultuamos a Deus buscando benefícios. Nós não cultuamos a Deus tentando assim, eu vou louvar a Deus para ver se ele se agrada de mim e ele de alguma maneira me abençoa. Não. Nós buscamos a Deus acima de tudo por gratidão, por causa das suas misericórdias. Esse deve ser o sentimento ou a característica que deve reinar em nosso coração quando nós adoramos a Deus. Não é buscar os meus benefícios, não é alimentar as minhas necessidades, acima de tudo. É celebrar ao Senhor com gratidão pelas suas misericórdias. Bem, o texto continua dizendo: ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo vai dizer aqui que se ofereçam em sacrifício vivo. Em outras versões vai dizer que devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Mas é exatamente a mesma lógica. Se algumas versões, a atualizada, a corrigida, vai dizer ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, aqui na NVI vai falar se ofereçam, porque é essa a compreensão. Nós adoramos a Deus com a integridade do nosso ser. Deus ele não reina apenas numa parte ou num departamento da nossa vida que nós chamamos de religião. Mas com toda a nossa vida, com a integridade do nosso ser, com as nossas emoções, com a maneira que nós vivemos dentro de casa, no trabalho, com os nossos recursos, com a maneira que nós cuidamos do nosso corpo, com a maneira que nós vivemos, com a maneira que nós vivemos na sociedade, com todo o nosso ser, com a integridade do nosso ser, devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem feito da sua vida um culto a Deus? Porque o culto é vida, e vida é culto. Então, na visão bíblica, o culto não se limita ao domingo, o culto não se limita ao culto, o culto não se limita à liturgia, ao pastor, ao terno, à roupa social. Não, meus queridos, nós adoramos ao Senhor com integridade no nosso ser. Esse é o culto vivo, santo e agradável a Deus. Não só isso, mas o Paulo também vai utilizar essa expressão interessante, racional. O que isso implica? Um culto onde nós oferecemos a nossa vida e um culto também racional. Porque adorar a Deus não é apenas espontaneidade, mas também é compreensão, entendimento. É saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. E esse é o objetivo que nós temos sempre na igreja. A questão não é apenas louvar, mas por que nós estamos louvando. A questão não é apenas contribuir financeiramente, mas é por que nós estamos contribuindo. A questão não é apenas ensinar, mas é por que nós estamos ensinando. Tudo que nós fazemos como igreja, como culto, nós precisamos entender o porquê, o motivo. Porque tem muita gente que adora a Deus com os motivos errados. Tem muita gente que ora com motivo errado. Tem gente que busca a palavra de Deus com motivo errado. Mas tudo que nós fazemos como culto, como igreja, deve ser racional, deve ter compreensão, deve ter ordem. Você está me entendendo? Bem, e aí eu queria então deixar essa pergunta para você. Você tem adorado a Deus conforme Ele pede na Bíblia? Porque tem gente que, eu acho que tem extremos. Tem pessoas, eu vou dizer que esses extremos ainda tem um outro elemento. Tem gente que nem acha que o culto é tão importante assim.
Mas aqueles que adoram a Deus, nós temos alguns extremos. Nós temos aqueles que têm uma tendência muito mais emocional, emotiva. Então eles precisam se expressar, chorar, e adoram a Deus pelas emoções. Outros adoram a Deus de maneira mais racional, contida. Mas a grande questão é se nós adoramos através dos princípios bíblicos, que é adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Porque tem gente que chega aqui no culto e levanta a mão, bate palma, e adora com a emoção, mas às vezes acaba o culto e a vida volta a um caos. O que nós devemos jamais é julgar a aparência da adoração. A grande questão é se nós adoramos a Deus com a integridade do nosso ser. Às vezes também eu me assusto, porque tem gente que vem às vezes na igreja, no culto, e parece que está brincando de estátua. Que para bater palma é uma dificuldade. Às vezes na hora do louvor você fica até com a impressão se a pessoa está cantando ou está assistindo o louvor. Tem dificuldade até de cantar ou de se envolver no momento de louvor, de adoração. Bem, eu vou dizer que nem uma coisa nem outra. Nós podemos, o que nós devemos, o que é certo é nunca julgar pelas aparências, mas que nós devemos sim analisar o nosso coração, se estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, se estamos de fato adorando ao Senhor com toda a integridade no nosso ser. Então aqueles que são mais expressivos, espontâneos, precisam viver uma espiritualidade mais constante no dia a dia. Aqueles que são mais contidos, precisam também se alegrar mais do Senhor. Precisam aprender que o culto também é celebração, é vida. É uma festa na presença de Deus. Bem, nós vamos continuar. Quarta pergunta que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Vamos ler lá Hebreus capítulo número 10, verso número 25. Hebreus capítulo 10, verso número 25. Olha só a exortação que nós temos nesse texto. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Alguns podem até usar esse versículo dizendo: olha, pastor, olha o texto dizendo que nós temos que abrir a igreja o quanto antes. Não, calma aí. Nessa época nem templo nem igreja existia. Mas, no contexto a carta aos Hebreus, você pode ler uma carta muito interessante, vai falar sobre perseguição. O povo estava sendo perseguido. Havia morte. E as pessoas estavam, sim, abandonando o caminho. Estavam abandonando a fé, estavam abandonando a vida com Deus. Estavam abandonando os momentos de culto, de adoração nos lares. Mas então, os Hebreus, a carta traz essa exortação. E eu trago essa exortação para você que está na sua casa. Tenha disciplina. Não deixe que outras programações, que outras distrações tirem de você esse momento único de aprender a palavra de Deus, de cultuar a Deus. Sim, quanto antes nós queremos abrir nosso espaço, quanto antes. Mas as notícias ainda não são boas. Considerando que boa parte da nossa igreja está na zona de risco, não só na zona de risco, mas ou moram com pessoas que estão na zona de risco. Considerando que Sorocaba, o número de pessoas contaminadas tem crescido. As notícias não são boas. Eu sei que algumas igrejas estão abrindo, algumas igrejas estão tendo seus cultos, nós não queremos julgar nenhuma dessas igrejas.
mas nós, por amarmos o nosso povo e amarmos os nossos irmãos e irmãs, que não só vão frequentar o culto, mas que vão ter também que ajudar no culto, como a diaconia da nossa igreja, tantos outros que vão ter que nos ajudar, pensando em cada um deles, nós mantemos a transmissão, o culto online, para que nós possamos abrir na hora certa. Mas não é porque nós estamos online, a igreja está de portas fechadas, a igreja continua. Seu trabalho social, os ministérios continuam atuando, temos as nossas programações, gravações, temos as nossas demandas financeiras, administrativas. A igreja continua. Eu queria deixar esse desafio para você. Não negocie. Continue tendo esse compromisso com a escola de discípulos. Continue tendo esse compromisso com o culto. Não só esse compromisso, mas reúna a sua família. Convoque as pessoas que estiverem com você. Reserve esse momento com atenção e concentração. Para que a adoração e o culto continue tendo um espaço de prioridade na sua vida. Eu assisto depois. Eu vou dizer que dificilmente a gente assiste depois. Quando assiste, a gente assiste fazendo outra coisa. A gente assiste o culto lavando louça. Não é isso, meus queridos. Não é assistir o culto lavando louça. Não é assistir o culto arrumando a casa. É um momento de culto, de adoração, de concentração. Tudo bem? Eu sei que nesse momento a gente tem muitos pastores também pregando, várias igrejas. Eu queria desafiar você a dar prioridade para a sua igreja local, para essa família, para que possamos permanecer juntos. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos continuar. Quinta pergunta: como será o culto no céu? E nós vamos terminar então a nossa escola de discípulos. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse, capítulo número 7. Apocalipse, capítulo número 7. Versos de número 9 e 10. Olha só o que o texto diz. Diz assim: João, tendo um vislumbre da eternidade, da grande celebração, do povo junto. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Depois do verso 11, verso 12, vai continuar esse ato de adoração. Mas eu queria frisar com vocês que esse momento de culto, olha só o que o texto diz: vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas em pé. Queridos, como será o culto no céu? O culto do céu não será um culto só de jovens, não será um culto só de criança, só de idosos. O culto do céu será um culto de todas as nações, de todos os povos, de todas as idades, de todas as culturas. Porque a igreja não é um lugar de segmentar, a igreja é um lugar de unir. A igreja é um lugar onde pessoas com estilo de vida, gostos e preferências se unem em nome de Cristo, se unem pelo Espírito Santo, se unem pelo Evangelho. E eu vou dizer que nesse mundo hoje, onde as igrejas se limitam a atingir um público, nós sonhamos com essa visão dessa igreja heterogênea, nessa igreja onde os diferentes se relacionam, onde os diferentes vivem, porque maior do que as nossas opiniões, do que nossos gostos, do que nosso estilo de vida, é aquele que nos une em Cristo Jesus. Então nós acreditamos que numa igreja os jovens podem viver muito bem com os adultos e idosos. Nós acreditamos que pessoas com gostos diferentes, até visões políticas diferentes, podem sim viver debaixo do mesmo Pai, fazendo parte da mesma família, porque nós somos irmãos e irmãs um do outro pelo sangue de Jesus Cristo, que rompeu com toda a barreira.
rompeu com toda a divisão. Então, no reino de Deus não há visão partidarista, não há gostos de música, não há divisão de faixa etária. No reino de Deus nós somos esse grande povo. Precisamos aprender a lidar com o diferente, a entender que a igreja não é do meu jeito, não é da minha forma, não é para realizar os meus gostos. A igreja precisa ser assim, de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as idades. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Nessa igreja do Senhor, todos são bem-vindos. Tudo bem? Bem, eu queria então terminar exatamente aqui. Eu queria apenas retornar, eu queria, na verdade, resumindo um pouco da nossa conversa hoje, nós conversamos que os propósitos principais da Igreja de Cristo são adorar, ensinar, comunhão, o serviço, a evangelização. E nós percebemos que a visão que a nossa igreja tem, ser uma igreja de discípulos maduros, servos e multiplicadores, se aplica a esses propósitos. Nós conversamos que o verdadeiro culto a Deus envolve a vida do adorador. E que a vida é o culto e o culto é a vida. E eu queria então deixar essa pergunta para que até os irmãos que estão nos acompanhando possam depois responder, seja no chat aí do YouTube, seja pelo Facebook. Eu queria deixar essa pergunta, presta atenção. Descreva alguns benefícios espirituais que você recebe ao participar de um culto. Quais são os benefícios espirituais que você recebe ao participar de um culto? Eu queria que os irmãos que estiverem conosco aí no YouTube, aqueles que estiverem conosco no Facebook, eu queria deixar essa pergunta. Quais são os benefícios espirituais que você recebe quando você participa de um culto? Responda, para que nós possamos interagir e aprender um com o outro. Eu vou até dizer alguns, né? Enquanto os irmãos vão participando e respondendo. Eu vou até fazer a pergunta aqui para a Simone. Pegar a Simone aqui no pulo. Eu adoro fazer isso. A turma que está nos ajudando. Simone, vai pensando aí, um benefício espiritual quando nós nos reunimos, quando nós cultuamos a Deus. Que benefício que você recebe aí na sua vida? De poder falar depois para as outras pessoas, né? Olha, Simone disse uma coisa interessante. O benefício de cultuar a Deus é de você, depois de receber aquilo, poder transmitir para outras pessoas. Realmente, o momento de culto é um momento onde nós nos enchemos da presença, do Evangelho, da Palavra, onde nós somos capacitados, nós somos preparados por Deus para que possamos compartilhar para o maior número de pessoas as maravilhas de Deus e quem Deus é, a sua palavra, o seu Evangelho. Bem, olha, o Jaime aqui sempre participando. O Jaime sempre participa das nossas transmissões, escrevendo. Olha só, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, de fato Deus zeloso. Ele escreveu aqui, impressionante, na adoração a Deus, é saber e entender o que está escrito, porque há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É um cumprimento do texto que nós lemos lá, adorar o Senhor Espírito em verdade, porque Jesus é a verdade, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que tudo que nós fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Outro benefício é sentir a presença de Deus e pela fé, saber que tudo está sob seu controle. Isso é magnífico. Existe um texto lá no Salmo, eu não vou me lembrar bem qual que é, se eu não me engano,
é o Salmo de número 73, se eu estiver enganado, mas é um salmo onde o salmista ele começa a questionar Deus. Começa a questionar Deus. Eu estou vendo o injusto prosperar, eu estou vendo o ímpio dar tudo certo na vida dele, mas ele diz, e continua, até que eu entrei nos atos do Senhor. Realmente, quando nós vivemos nesse mundo caótico, a gente lida com as injustiças, com desequilíbrio, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós relembramos que nesse mundo existe um trono, e nesse trono existe um Deus que na sua soberana vontade controla todas as coisas e permite que nós enfrentamos, sim, situações como essa que nós estamos enfrentando. Mas é nesse momento de culto, de adoração a Deus, que nós fortalecemos a nossa fé nesse Deus soberano. Olha só, a série aqui participando também. Encontramos força para enfrentar os nossos problemas, é verdade. Claudemir colocou aqui, entre tantos benefícios, penso que o fato de termos a esperança da ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus é maravilhosa, exatamente. Nós vivemos num mundo onde a sensação que nós temos que o mundo é tudo que é, o que nós enxergamos é a realidade. Então, o que importa é o dinheiro, o que importa é o poder. Mas quando nós estamos adorando a Deus, nós entendemos que a nossa história vai muito além do que esse mundo enxerga de história. Nós temos a eternidade, nós temos a ressurreição, nós temos uma nova vida. Pode ser que em alguns momentos nós possamos enfrentar situações nessa vida que não faz sentido. Mas nós entendemos que a morte não é o ponto final, a doença não é o ponto final, a crise financeira não é o ponto final. Que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, nós temos uma eternidade. E quando nós adoramos a Deus, nós lembramos a nossa vida através de uma perspectiva da eternidade. Que ótimo! Que bom a participação aí dos irmãos. A Dinaí colocou a segurança da vida eterna, sabendo que essa vida é passageira. A nossa sociedade tenta nos alicerçar no trabalho, no sucesso, mas na presença de Deus a gente lembra que a nossa vida é passageira, nós temos segurança nele, porque ele é o eterno, ele é a nossa rocha. Bem, queridos, muito obrigado pela participação dos irmãos, a contribuição dos irmãos foram aí de extrema importância, tá bom? Mateus, Mateus, não fala isso, rapaz. Mateus lá de Itapetininga, um rapaz lá que tocava, ensinei o Mateus a tocar bateria, ensinei ele tão bem que ele tornou-se um guitarrista, né? E que bom, também que saudade de vocês aí de Itapetininga, que Deus abençoe a sua mãe, a Sinira, o seu irmão também, essa família aí, todos de Itapetininga, que nós amamos também. Bem, o Jair nos lembrou que nessa terça-feira nós teremos uma live muito especial, já chegando no fim da nossa escola de discípulos. Nós teremos uma live lá no Instagram, Oitava Igreja em Casa. Nós teremos uma live sobre equilíbrio financeiro, ou sobre planejamento do orçamento familiar. O presbítero Jaime, ele tem dado essa palestra para os funcionários da empresa já há muitos anos lá no Benfica. Então, ele tem estudado já há algum tempo esse tema, e eu tenho certeza que é um tema muito interessante. Então, você pode divulgar para os seus amigos, familiares, o maior número de pessoas, porque esse tema é um tema de muita importância. Como trazer equilíbrio financeiro. Porque eu sei que você acha que, às vezes, a solução é o quanto a gente ganha. Mas deve saber que a grande questão não é quanto que a gente ganha, mas é o que a gente faz com o que a gente ganha. Por isso é importante, sim, nós aprendemos a planejar o nosso orçamento. Então, nossa live, terça-feira, 8h30, lá no Instagram, divulgue, compartilhe, chame toda a família para participar conosco, tá bom? É um tempo também de crescimento, de capacitação. Então, eu queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, você que esteve conosco no YouTube, você que nos acompanhou pelo Facebook, que Deus esteja abençoando. E foi um tempo de muito crescimento, foi um tempo especial. Gostei muito da participação dos irmãos nessa nossa escola de discípulos. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração, tudo bem? Eu gostaria de colocar na sua lista de pedidos de oração
A Isadora, ela é filha do pastor Joaquim, da Vivian, que estão lá em Ji-Paraná, Rondônia. Ela está internada e precisa aí das nossas orações, tudo bem? Ela tem uma questão de diabetes e teve que ser internada, uma criança, e precisa ir muito das nossas orações, tudo bem? O Jairo e a Bianca, eles pedem oração com o sobrinho deles, José Vinícius, também precisa muito do cuidado de Deus. Uma criança de 3 anos, problemas cardíacos, vai passar em procedimento cirúrgico. Nós temos nossas irmãs, como a Isabel, a Sônia, que precisam aí de oração. Alguns que estão desempregados, como o Léo, como o Bruno, outras pessoas. Peço oração também para o Betel Casas Lares. Deus esteja guardando as nossas crianças e os funcionários lá, que estão sempre cuidando das nossas crianças, em meio a todo esse cenário de pandemia. Vamos estar sempre orando, intercedendo uns pelos outros. Tudo bem? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Deixa eu até ver se alguém colocou algum pedido de oração. Sabe o que acontece, irmãos? Entre a transmissão e o meu celular, existe uma certa demora. Então, às vezes, o irmão coloca aí, e até chegar aqui no meu celular, eu já terminei a transmissão, tá bom? Mas não é porque eu deixei de acompanhar, não. Depois a gente ora e a gente acompanha os pedidos. Ótimo, não chegou nenhum pedido. Então vamos orar. Pai, nós nos unimos nessa manhã e foi tão bom, Pai, sentir, ó Pai, essa presença do Senhor, essa interação com os nossos irmãos e irmãs, porque assim é a igreja, nós aprendemos um com o outro através da palavra, através da verdade. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso que nós tivemos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida da Isadora, Pai, cuidando da sua saúde, que logo ela possa ter alta, saindo do hospital. Cuida também de José Vinícius, criança, sobrinho do Jairo e da Bianca. Pai, nós entregamos essa vida em tuas mãos. Pai, nós pedimos pelos desempregados da nossa igreja, que o Senhor possa abrir portas, sustentar, Senhor Deus. Pedimos pelas nossas irmãs que estão em tratamento, ó Pai, como a Sônia, a Isabel e outras que precisam de maneira especial do teu cuidado. Cuida do seu Marijão, ó Pai, guardando ele, consolando. Senhor Deus, um tempo atrás perdeu sua esposa, ó Pai, a dona Adonina, Senhor, tantos outros da nossa igreja, da nossa comunidade, os nossos familiares, tudo nós entregamos em tuas mãos. Betel Casas Lares, continue guardando as nossas crianças, guardando os funcionários que lá estão, sustentando também esse braço da tua igreja. Continue sustentando, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, os empresários, os funcionários, Senhor Deus. Continue abençoando cada lar, cada casamento, cada relação, trazendo paz, trazendo saúde física, emocional. Senhor Deus, que a nossa vida seja um culto agradável ao Senhor. Que a maneira que nós vivemos em família, que a maneira que nós estamos vivendo com o Senhor em nosso lar, seja um tempo, Pai, também de culto e de adoração ao Senhor, e que seja agradável a Ti. Abençoe todos que nos acompanharam da nossa igreja, de outras cidades, que o Senhor nos abençoe com a tua graça e com a tua misericórdia. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado à nossa equipe, a Simone, o Benedito, a Clícia que esteve conosco. Lembrando que hoje à noite nós teremos a nossa transmissão às 19 horas e aguardo vocês. Que Deus os abençoe.